Eu vou pedir para que você, nesse momento, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, verso do 25 ao 34. A nossa meditação hoje será no livro de Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. E assim diz a palavra do Senhor, Mateus 6, do 25 a 34. Portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor ministre os nossos corações essa palavra, nos ajude a compreender verdadeiramente o sentido, meu Deus, dela para as nossas vidas hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci, de ver quem são as pessoas que estão nos visitando. Quem está nos visitando hoje? Levanta a mão aí, por favor. Tem alguém nos visitando? Olha aí, a igreja diz o quê? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Uma salva de palmas para essa turma. Obrigado. Muito bem, muito obrigado por ter vindo e escolhido essa igreja nessa noite para adorar, celebrar o Senhor. E se você tem buscado uma igreja nessa cidade para congregar, para pertencer, quero dizer para você que a nossa igreja pode naturalmente ser a sua igreja. Se você quiser considerar a nossa igreja como sua, fique à vontade. Nós amamos pessoas e nós temos uma missão que é ganhar vidas e cuidar bem delas. Cuidar bem dessas pessoas é preparar essas pessoas para amarem e servirem a Deus de todo o coração. Então, se você quer isso para a sua vida, você encontrou o lugar certo. Essa é a igreja de Deus para você, queridos. Muito bem, acabamos de ler um texto muito conhecido, um texto que muitas vezes nós lemos, mas a gente esquece de aplicar e ver alguns detalhes que naturalmente deveriam ser considerados por nossa vida. Jesus, ele está dando seus primeiros ensino a respeito de uma relação com Deus, especialmente com aqueles seus discípulos, aquelas pessoas que o seguiam. E uma das coisas que era um problema no tempo de Jesus, mas continua sendo um problema no tempo de hoje, é a ansiedade. A gente falou um pouco sobre isso na última ministração, como nós podemos tratar, da ansiedade da nossa vida. E nós temos, infelizmente, às vezes o costume de ouvir a palavra e falta de determinação de praticar essa palavra. O que é que o Senhor nos ensina nesse texto, ensinou aos seus discípulos e nos ensina hoje com relação a isso? Jesus, ele ensinou os discípulos a descansarem em Deus. O que é que significa descansar no Senhor? Descansar no Senhor significa não fazer nada, estar indiferente a tudo que está acontecendo? Não. Descansar no Senhor significa não deixar ser dominado por qualquer tipo de outro sentimento que não seja a confiança de que Deus está sob o controle rigorosamente de todas as coisas. A ansiedade somente causa mal na vida daqueles que experimentam e que vivem assim ansiosos.
Algumas traduções vão dizer o seguinte: portanto eu digo, não andeis ansiosos. A minha Bíblia fala, não se preocupem. Ansiedade e preocupação tem a ver com a mesma raiz, é a mesma coisa. E hoje à noite eu quero falar sobre ansiedade versus dependência de Deus. Quais são as características de alguém que anda ansioso e quais são as características de alguém que depende de Deus? Mas não é somente para você ficar informado, é para você praticar isso na sua vida. Porque para a gente experimentar a palavra de Deus, nós precisamos praticar. Quando o Senhor fala no livro de Mateus, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O verso não se encerra aí. O texto continua dizendo o seguinte: tomai sobre vós, ou seja, tragam para a sua vida. O que? O meu jugo. O que era o jugo? Era um conjunto de ensinos que os mestres passavam para os seus discípulos. Então Jesus está dizendo assim, ó, se você anda ansioso, se você anda preocupado, se você anda cansado, escute uma coisa: venham a mim, tomai sobre vocês o meu jugo, os meus ensinos, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e aí acharei descanso para as vossas almas. Às vezes o nosso grande problema, queridos, é não passar e não se submeter a esse processo de tratamento que Deus quer realizar na vida de cada um. Pastor, eu sou muito ansioso, eu não consigo deixar de ser isso. É porque você não pratica aquilo que a palavra de Deus fala. Toda pessoa ansiosa é uma pessoa preocupada e ocupada demais com aquilo que não deveria estar ocupado. Então, quais são as características de uma pessoa ansiosa? Quando a gente lê esse texto, primeira coisa, querido, uma pessoa ansiosa, o que é que uma ansiosa vive? Vive o quê? Meu Deus. Uma pessoa ansiosa vive o quê, irmão? Vive preocupado. Uma pessoa ansiosa não descansa, ele está sempre preocupado, ele está sempre antecipando algo, e naturalmente ele sempre antecipa da pior maneira possível. Ele vê, por exemplo, um caroço aqui no pescoço, assim, meu Deus, será que é um câncer? E aí o que acontece? Ele começa a viver como se aquilo fosse uma realidade. Às vezes é uma espinha, mas começa, meu Deus, e está crescendo. E assim, eu usei como uma ilustração, mas diversas outras coisas. O texto fala no verso 25, diz, portanto eu digo, Jesus ensinando, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, com o que vestir. Jesus estava ensinando para os seus discípulos o seguinte, olha, Jesus estava discipulando as pessoas que estavam com ele, e Jesus estava ensinando para eles o seguinte, olha, em outras palavras, vai ter momentos que você vai pensar assim, e agora o que a gente vai comer? E se eu deixar o meu barco, o que eu vou vestir? Como é que eu vou me manter? E Jesus está dizendo para ele assim, olha, não fiquem e não vivam preocupados. Só que Jesus não está dizendo que é proibido planejar. Jesus não está dizendo que é proibido, de repente, você se organizar. A expressão aqui não é, não seja organizado. A expressão aqui não é proibido planejar. Não, você pode fazer tudo isso. Se eu quero, de repente, colocar um negócio, eu preciso de um mínimo de planejamento. Com o que eu vou gastar, com o que eu preciso investir. Eu preciso saber qual é exatamente o negócio que eu vou administrar. Eu preciso conhecer muito bem aquilo ali. Eu preciso saber se eu vou precisar de algum funcionário ou não, de quantos eu vou precisar.
Mas eu não posso viver ansioso. Eita, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Meu irmão, Jesus está lidando com os seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, a primeira decisão que precisam tomar para vocês é: não se preocupem. Não antecipem de uma maneira desastrosa algo que pode, e geralmente quem anda ansioso se preocupa com muita coisa que nem vai acontecer. Não traga para o presente aquilo que você não sabe, não tem convicção que vai acontecer no futuro. A sua ansiedade só te faz mal. Por que a minha ansiedade me faz mal, pastor? Porque uma pessoa ansiosa, ela anda preocupada e ela fica estressada com quem não está preocupada ou preocupado igual ela. Se você conviver com gente ansiosa, é desse jeito. Gente ansiosa está muito preocupado, e quando ela compartilha com uma pessoa, e a pessoa fala assim: não, se a pessoa fazer isso, você acha que eu nunca pensei? Você acha que eu não fiz isso? Você acha que eu não fiz aquilo? Então é o tempo todo inquieto. Não para raciocinar, não para pedir uma direção de Deus, não, porque não é Deus que deve estar à frente disso, é ela. Se ela não estiver sob o controle das coisas, ela não consegue, não vou dizer nem ficar em paz, mas ela não consegue acreditar que vai dar certo. Então escute uma coisa, meu irmão: você acha que Deus ia colocar na Bíblia algo que fosse para prejudicar você? Então, se Deus está dizendo assim, ó, não ande preocupado, não ande ansioso, não é uma sugestão, é uma ordem. Uma segunda característica de uma pessoa ansiosa é o quê? Ele deixa de contemplar o que Deus fez e o que Deus faz. As pessoas ansiosas, elas não conseguem parar para ver o que é que Deus está fazendo. Elas ficam meio que insensíveis à obra maravilhosa de Deus. Verso 26, ele diz: não é a vida mais importante, aliás, observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Meu irmão, você já viu uma pessoa ansiosa, ou você que é ansioso, ou ansiosa, já viu uma pessoa assim, hein, acordar assim de manhã e olhar para o céu e dizer: nossa, que dia lindo? Não. Uma pessoa ansiosa, ela dorme preocupada e ela já acorda mais preocupada ainda. Não vai dar tempo de fazer isso. Isso não vai dar certo. Não, eu sei que isso vai dar errado. Não, eu sei que fulano não vai me ajudar. Eu sei que o dinheiro que eu preciso eu não vou ter. Então, cheio de coisas. Ela não consegue experimentar o dia, ela não consegue contemplar a obra maravilhosa de Deus, ela não consegue olhar para o céu, ela não consegue ver os detalhes da vida, porque a vida dela é muito agitada. Tinha um córregozinho que passava perto da minha cidade, da cidade que eu morava, que era Candeias, lá na Bahia. Mas eu sempre passava por esse lugar de carro. Então sempre passava correndo. Era beirando ali a BR. E um dia eu fui fazer uma caminhada. E eu fazendo uma caminhada, eu comecei a ouvir uns cantos de pássaros, né? E quando eu olhei, tinha um córrego, uma águazinha limpinha correndo assim, uns pássaros. E eu comecei a parar, e naquela agitação toda, eu comecei a ouvir o barulho da água descendo. E naquele momento Deus ministrou ao meu coração uma coisa: quando a gente tem uma vida preocupada, agitada, a gente perde de perceber esses detalhes. Uma pessoa ansiosa, ela deixa de ver, por exemplo, os seus filhos crescendo. Quando ela percebe: meu Deus, meu filho já está com 18 anos,
Por quê? Porque a vida foi toda agitada, toda ansiosa, preocupada. Você começa a perder a sensibilidade de viver uma vida com mais confiança em Deus. Jesus está dizendo o seguinte: olha o que acontece com a pessoa ansiosa, ela não consegue ver que Deus alimenta as aves do céu. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue perceber que essas aves, elas não estão plantando, elas não colhem, elas não guardam, mas todos os dias Deus está sustentando elas. O texto continua, diz: olha os lírios do campo, olha como são belos, nem Salomão, em todo o seu esplendor e toda a sua glória, se vestiu como um desses lírios. Meu irmão, minha irmã, uma pessoa ansiosa, ela deixa de contemplar o que Deus fez, a obra maravilhosa de Deus. Você está perdendo a sua vida, você está perdendo os melhores anos da sua vida, porque você está deixando que a preocupação, que a inquietação, que essa agitação tome conta do seu dia a dia. Meu irmão, e a tendência é essa: uma pessoa ansiosa, ela é sempre ansiosa. Se ela não buscar esse tratamento com Deus, ela é sempre ansiosa, porque amanhã vai ser sempre mais preocupante do que hoje. A ordem de Deus é: não andem assim, não se comportem assim, não vivam assim. Verso 32 diz: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Quem são essas pessoas? São as pessoas incrédulas. Deus está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte: olha, uma pessoa ansiosa, ela se comporta igual uma pessoa incrédula, uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que não sabe o que é ter uma relação com Deus. Uma outra característica do ansioso é que ele deixa de experimentar as bênçãos de Deus, porque ela acha que as coisas só vão acontecer a partir da vida dela. Claro, queridos, eu entendo que muitas coisas, ou a maioria das nossas coisas, tem que ter um ponto de partida nosso em direção a Deus, mas naturalmente Deus, Ele abençoa quem Ele quer, mas especialmente a gente vê numa multidão de pessoas quem era curado: aqueles que se aproximavam de Jesus, aqueles que tocavam Jesus, aqueles que venciam as dificuldades. Mas, meu irmão, não é naturalmente pelo meu esforço, é um desejo ardente no meu coração de buscar aquilo que Deus pode me dar. Uma pessoa ansiosa, ela deixa de experimentar as bênçãos de Deus. Verso 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Da mesma maneira que ele diz: não se preocupem, ou não andeis ansiosos, é uma ordem. Há uma outra ordem que diz: portanto, não se preocupem, busquem. A expressão é uma ordem: façam isso, busquem verdadeiramente em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e o que você precisa, o que você necessita. Deus conhece você assim como conhece os pássaros, Deus conhece você assim como conhece os lírios do campo, Deus conhece você como conhece qualquer outra criatura que Ele criou, e Ele vai suprir exatamente aquilo que eu necessito. Pastor, por que eu não consigo me livrar disso? Porque o tempo todo você está achando que é você que vai fazer, é você que está sob o controle das coisas. A sua família não vai mudar se você pensar que é a partir de suas atitudes, de seus desejos egoístas, que farão que as coisas mudem na sua casa. Não, querido, é uma direção de Deus. Se eu tenho que fazer alguma coisa, se eu tenho que tomar alguma atitude, tem que ser de acordo com o que Deus está orientando meu coração. Pastor, eu não consigo ouvir Deus. Meu irmão, não consegue ouvir Deus quem não para ouvir Deus. Se você para ouvir Deus, você vai escutá-lo. Tem que parar, tem que aquietar o coração. Se eu estiver com 15 pessoas, cada um falando uma coisa que a gente não consegue entender, mas, meu irmão, você precisa parar, você precisa treinar a sua mente, a sua alma, você precisa treinar seu espírito a se conectar com Deus.
Isso é muito difícil. No início, às vezes é. A gente começa, Senhor, fala com o meu coração. Fala com o meu coração, aí a gente começa. Aí parece que está aquele silêncio. Aí a gente já está pensando, rapaz, aquela roupa está com aquela mancha. Oh, Senhor, me perdoe, Senhor, eu quero voltar aqui, Senhor. É normal isso, irmão? Você está se acostumando a ouvir a voz de Deus, você lê a palavra, Senhor, me ajuda a aplicar essa palavra no meu coração. Prepara um ambiente para isso. Jesus nos mostra aqui que uma pessoa ansiosa, ela deixa de experimentar as bênçãos do cuidado de Deus. Busque em primeiro lugar o reino. Qual é a vontade de Deus? O que é que Deus quer realizar? Ele diz, busque isso. E as outras coisas Ele vai acrescentar. Ninguém ansioso chegou a lugar nenhum, irmão. Às vezes até, se eu não sou uma pessoa ansiosa, se eu não sou uma pessoa assim, eu nunca conseguiria isso. O que é que adiantou? Consegue um monte de coisa, mas à custa de quê? De uma saúde horrível. Pessoas que são péssimas em relacionamento, porque o tempo todo estão preocupadas, não conseguem curtir a relação, não conseguem conversar com ninguém, não conseguem ouvir ninguém, não conseguem ouvir a esposa, o esposo, o filho, não conseguem conversar com ninguém, porque acham que o tempo todo estão perdendo tempo. O Senhor Jesus fala, verso 31, porque não se preocupem, dizendo, que vamos comer, o que vamos beber, ou com que vamos vestir, pois os incrédulos, os pagãos, é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Meus filhos não acordam pensando assim, o que é que eu vou comer amanhã? Eles até acordam podendo escolher o que vão comer no outro dia. Mas eu nunca vi Vitor, nem João, nem Mauro Filho dizer assim, rapaz, eu estou preocupado que eu não sei se a gente vai comer amanhã. Porque se eu sou um pai que eu consigo, claro, com as bênçãos de Deus na minha vida, me dando condições para manter a minha família, quanto mais Deus com relação a você, meu irmão, minha irmã. Essas são as características, infelizmente, tristes de uma pessoa ansiosa. Mas quais são as características de uma pessoa dependente de Deus? Se essas não são, essas serão as características da sua vida, meu irmão. Primeira coisa, uma pessoa que é dependente de Deus, o que é que ela sabe? Ela sabe o valor, ela sabe o quanto vale para Deus. Uma pessoa que depende de Deus, uma pessoa que está sobre o cuidado de Deus, ela está naquela condição, ela está naquela posição, porque ela sabe o quanto Deus cuida dela. Verso 25, a parte B, diz o seguinte: não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Essa pessoa, Jesus falando, porque Jesus, ele é o Filho de Deus, ele sabia exatamente o que uma pessoa dependente do Pai deveria ter, e a percepção que ele tinha é a seguinte: olha, eu sei que a minha vida é mais importante do que comida, a minha vida é mais importante do que minhas roupas, do que minha bebida. Uma pessoa que depende de Deus, ela sabe que ela não é um ser que Deus desprezou. Uma pessoa que é dependente de Deus, ela sabe que ela é um ser amado, cuidado e tem um zelo profundo de Deus na vida dela. Pastor, por que eu não sinto isso, querido? Porque você não se coloca numa posição de filho, você só se coloca numa posição de empregado.
Quando chega uma visita, por exemplo, lá em casa, ou de repente alguém não tem intimidade com a gente, ela vai lá, ela quer água, ela pergunta assim: pastor, você pode me dar um pouco de água? Ou se ela está perto da geladeira, eu digo assim, abre a geladeira, ela fala assim, licença aqui. Por quê? Por que ela age assim? Porque ela não faz parte da intimidade da família. Mas já pensou? Michelane fosse lá pegar alguma coisa da geladeira e falar: amor, eu posso abrir a geladeira e pegar tal coisa? Seria uma cena meio que ridícula, não é verdade? A não ser que for o último pedaço de pudim, né? Aí é bom que ela fale para a gente. Mas, queridos, Jesus está dizendo o seguinte: olha, quem depende de Deus sabe o valor que tem para Deus, sabe o quanto Deus cuida dos seus. E sabe o que é interessante, irmãos? É que a gente esquece que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho, Ele deu seu Filho único por cada um de nós. Se Deus é tão maravilhoso e tão abençoador que Ele entregou o seu Filho por nós, o que Deus não poderia fazer por qualquer um dos seus filhos? Pastor, eu quero ser dependente. Não, meu irmão, não eu quero, não, você será dependente, você já é pela fé dependente. Por quê? Porque você compreende que você não é um ser que foi criado e deixado por Deus, você é um ser que foi criado e amado por Deus todos os dias. Deus olha para a minha vida e Deus olha para a sua vida, e o amor de Deus não diminui por mim nem um pouco. Jesus olha para as pessoas e lhes diz assim: olha, parem de andar preocupados, deixem de andar ansiosos, porque para Deus você é alguém especial. Não é pelo que eu sou, mas é porque Deus, Ele me ama demais. A sua ansiedade bloqueia a percepção desse amor e do valor que nós temos para Deus. A sua preocupação, a sua inquietação, tira de você esse presente maravilhoso de perceber o que Jesus está dizendo aqui: vocês valem mais do que qualquer coisa que esteja sobre a face da terra. Há pessoas que estão destruindo as suas vidas porque não conseguiram alcançar um bem tal, ou não fizeram tal viagem, ou não conquistaram tal posição na sua vida profissional. Escute uma coisa, meu irmão: se você depende de Deus, se você vive para Deus, se você reconhece o valor que você tem, você está exatamente no centro da vontade de Deus. Pastor, mas por que fulano está lá em cima e eu estou aqui embaixo? Porque para Deus não tem fulano lá em cima e você aqui está embaixo. Deus tem propósitos, e os propósitos de Deus são estabelecidos independente das minhas percepções, independente do que eu acho melhor para mim ou para o meu futuro. Deus sabe exatamente onde você deve estar, porque eu tenho certeza que você não gostaria de estar experimentando as preocupações que fulano que está lá em cima está experimentando. Você não gostaria de experimentar talvez a dor que fulano lá em cima está experimentando, ou você não passou ainda pelos processos que fulano que está lá em cima está experimentando. Ah, meus irmãos, Jesus está chamando a atenção. Os seus primeiros ensinos para os seus discípulos é: aprenda uma coisa, comece a colocar de lado a ansiedade e a preocupação. Aprendam, vocês são especiais para Deus. Pastor, eu não sinto isso. Meu irmão, é independente do que você sente, é palavra de Deus. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. E isso inclui Mateus 6. Em Mateus 6 ele fala sobre isso. Segunda característica de uma pessoa dependente: ela é sensível à obra de Deus. Ela passa por situações, ela passa por vales. É como Davi, ele está falando no Salmo 23: Senhor é meu pastor e nada me faltará.
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consolam. É como o salmista diz: elevo meus olhos para os montes, e onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esse salmista está dizendo o seguinte: eu estou passando por um momento de aflição, mas eu creio naquele que fez todas as coisas e que cuida da minha vida. Ah, meu irmão, infelizmente a ansiedade bloqueia isso, mas eu quero dizer para você, se você já encontrou seu valor no Senhor, se você já encontrou e já se identificou como uma pessoa especial para Deus, a segunda coisa é: trabalhe a sua sensibilidade para aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz. Pastor, eu sou uma pessoa insensível, eu sou uma pessoa bruta, eu não consigo ver nada. Comece a treinar isso, meu irmão, especialmente homens. Nós homens não fomos criados para sermos sensíveis, nós fomos criados justamente para sermos resistentes. Mas com relação ao que Deus está fazendo, eu preciso ter essa sensibilidade. Você precisa ser mais sensível. Quando você olha para a sua família, você vê o que Deus está fazendo, Deus está cuidando. Às vezes, queridos, há pessoas que estão angustiadas porque perderam o trabalho, mas estão insensíveis a um Deus que não deixou um ente querido morrer de fome. O apóstolo Paulo, ele diz isso. Ele diz: tanto sei ter quanto não ter. O apóstolo Paulo sabia o que era ser provado, e depois de ter tantas experiências, ele compreende isso. Ele fala assim: então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, escute uma coisa: a ansiedade destrói, mas a dependência nos guarda. A ansiedade nos deixa desnorteados, mas a dependência nos deixa sensível e com a consciência de que nós estamos vivendo exatamente aquilo que Deus espera que nós venhamos a viver. Jesus está falando. Jesus está dizendo o seguinte: olha, os dependentes são sensíveis, os dependentes conseguem perceber um lírio no campo. O dependente consegue perceber que quando ele prioriza o reino de Deus, Deus supre as coisas. O dependente, ele percebe isso, e quando ele não percebe isso, ele tem que apontar o defeito para a sua percepção e não para o cuidado de Deus. Se eu não estou percebendo, o problema não está em Deus, está na minha falta de percepção. Você já teve relação, ou seja, já conviveu com pessoas insensíveis? O insensível, por exemplo, ele chega numa mesa e tem um monte de coisa, mas de repente não tem a geleia que ele gosta. Ele fala assim: nossa, não tem aquela geleia aqui? Ele fala assim: mas rapaz, que miséria. Há um monte de coisa, o cara está dizendo que está faltando tal geleia. Insensível. Não consegue perceber a bondade que fizeram, não consegue perceber a oportunidade de estar numa mesa, não, é insensível. A terceira característica de uma pessoa dependente de Deus é que ela serve a Deus com empenho. Existe uma diferença entre servir a Deus com empenho e servir a Deus de qualquer jeito. Porque uma pessoa que depende de Deus, ela não diminui o seu ritmo quando as coisas não estão bem na sua vida. Às vezes é o contrário. O apóstolo Paulo estava preso, mas ele não diminuiu o seu ritmo. A Bíblia diz que Paulo começou a escrever cartas. E ele escreve a carta aos Filipenses. E o tema daquela carta, como eu falei domingo, o tema é alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo, ele tem tempo para falar sobre a relação dele com Deus e quais são as expectativas que ele tem para aquela igreja. Jesus Cristo está numa situação muito difícil.
ele está no Getsêmani, ele está ali pronto para experimentar a traição de um dos seus discípulos, que iria lhe beijar como sinal para entregá-lo nas mãos dos inimigos, e beija, e as pessoas que Jesus levou para lá, seus discípulos dormem enquanto ele está naquela situação, mas Jesus, ele não perde o seu empenho em servir, em honrar a missão que Deus lhe deu. Ele se levanta e ele está rigorosamente preparado para passar pelo Calvário. Ele passa por aquele Calvário, mas aquele Calvário não foi um acidente na vida dele, aquele Calvário foi um plano de Deus na vida do seu Filho amado Jesus, para que ele pudesse ressuscitar no terceiro dia, e através da sua obediência e da sua ressurreição, pudesse provar a todos que ele era o Filho Salvador de Deus. Meu irmão, minha irmã, escute uma coisa: se você tem passado por dificuldades e problemas, você não tem conseguido perceber o cuidado de Deus, aprenda o valor que você tem para Deus. Deus, ele te ama incondicionalmente. Você deixaria um filho seu, por exemplo, passar necessidades, você tendo? Não. A não ser que essa situação seja algo didático, você está querendo ensinar para o seu filho alguma coisa. Por exemplo, quando eu quero ensinar para meus filhos alguma coisa, eu faço com que eles tenham algum tipo de privação. Eu quero isso. Calma. Hoje não vai ter isso. Calma, hoje você vai pagar o seu pastel. Aí, pastor, eu estou ensinando. Dói no coração, dói. A vontade de meu Deus, coitadinho, tem 5 contas ali, guardou, vai gastar todinho na compra de um pastel, mas eu estou ensinando para ele. Porque na cabeça deles é assim: pai, por que o senhor não passa o cartão direto? Só passando, para eles não acaba nunca, né? Para eles assim, você passa um talão, um cheque, assina, o banco vai sempre pagar, né? Eu também pensava assim, mas não é assim. Queridos, talvez o que você está chamando de desprezo, ou você está está imaginando como desprezo de Deus, você está passando pela escola de Deus. Deus está te ensinando a ser mais sensível. Deus está te ensinando a saber o quanto você vale para Ele. Quando eu olho para essa história, eu lembro do filho pródigo. O filho pródigo gastou tudo que tinha. E quando ele estava no fundo do poço, ele lembrou do pai. Ele disse: na casa do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Deus não trata filho como trabalhador, Deus trata filho como filho. Deus não trata filho como empregado, Deus trata filho como filho. Meu irmão, você não é um empregado de Deus, você é um filho do Senhor. Então sirva a Deus como filho, não como empregado. Sirva a Deus com o prazer de alegrar o coração do seu pai, não com a função de alguém que vai servir para receber algo, porque, como disse o próprio pai aos filhos: tudo que eu tenho é teu. Pergunta que eu faço hoje, meu irmão, minha irmã, para você é: vale a pena andar ansioso? Vale a pena andar preocupado? Porque o dependente, ele sabe quanto ele vale para Deus. O dependente, ele sabe que ele precisa a cada dia desenvolver essa sensibilidade para aquilo que Deus fez, para aquilo que Deus faz. E o dependente, ele está servindo a Deus, ele está dando o seu melhor para o Senhor, ele está empenhado a ver outras pessoas sendo impactadas pelo amor de Deus.
As pessoas que são dependentes de Deus, eles não estão esperando que alguém se mova em direção a eles. Eles sabem que no momento certo, o seu Pai, o seu Deus se moverá exatamente como Ele precisa. Você já foi surpreendido em alguma situação em que você esperava uma coisa e de repente o que aconteceu foi mais do que você esperava? Você já passou por uma situação onde você tinha a perspectiva de que ia acontecer algo de determinada maneira e de repente o Senhor te surpreendeu e agiu de uma maneira extravagante? Eu já passei muito por isso. Há 21 anos atrás, eu deixei Serra Talhada e fui morar no Recife, porque eu precisava fazer seminário. Tinha um chamado vocacional. E eu fui. E eu lembro quando eu entrei naquelas portas ali, eu deixei família, deixei amigos, deixei a igreja que eu amava, que eu amo naturalmente hoje. Eu entrei naquelas portas e tinha todos os cuidados, mas às vezes eu não colocava diante das pessoas. Mas teve uma semana, queridos, que eu precisei escolher almoçar naquela semana ou comprar uma Bíblia de estudo. Aliás, 2 semanas. Eu sei que se eu ligasse, eu dissesse: mãe, pai, estou precisando aqui, eles iriam ajudar. Mas eu entendi que aquele momento era um momento meu e Deus. Eu fui para o seminário com uma Bíbliazinha bem simples. Eu precisava de uma Bíblia melhor para pregar, para preparar a mensagem. E eu lembro, queridos, que aquela semana eu decidi: não, eu vou comprar a Bíblia e vou ficar sem almoçar. Não fiquei sem almoçar. Eu passei 2 semanas comendo miojo todos os dias. E teve um dia que eu não aguentava mais o gosto do miojo. Foram 5 anos e muito miojo, irmão. E lá era miojo e creme crack. Você sempre encontrava no guarda-roupa, né, de um seminarista de miojo e creme crack. Eu lembro que eu peguei o creme crack, quebrei e comi com miojo. Uma delícia. Naquele momento, Deus estava preparando meu coração, minha vida. Pastor, você não pensou em desistir? Muitas vezes. Mas o Senhor sempre estava me sustentando. Eu fui fazer a manutenção do meu carro. Eu passei 3 dias lá no Recife, acompanhando meu sogro também, que foi fazer uma cirurgia nos olhos. E eu entrei lá de maneira diferente. Na última vez eu entrei de pé, muita expectativa. E agora eu entrei no meu carro lá. Eu fui para um restaurante que tinha lá. E eu lembro, irmãos, que um dia eu tinha R$10. E eu disse assim: eu vou comer só 5. E eu preparei um pratinho pequeno. Quando eu cheguei perto próximo da balança, faltou energia. E aí a mulher falou assim: olha, faltou energia para não parar, vai ser R$10 por qualquer prato. E eu já estava na fila com o meu pratinho. Eu disse: se é R$10 eu vou botar mais. Quando eu voltei para botar mais, ela falou, não lembro exatamente todas as palavras, mas foi mais ou menos assim. Ela falou: nunca come quando come e tem uma oportunidade com essa, abusa. Agora isso não vem no meio de todo mundo, irmãos. Tem problema. Botei meu pratinho, paguei meus 10 contos, comi por 2 dias. Cheguei lá, a mesma pessoa estava recebendo o dinheiro. E eu dei uma de: quanto tempo a senhora está aqui? Há mais de 20 anos. O Mauro vingativo estava assim: eu lembro.
Mas o sentimento que Deus me fez gerar aqui foi um sentimento de gratidão. Paguei o meu, paguei da minha esposa, paguei dos meus filhos e estava com dinheiro no bolso. Fiquei hospedado lá no seminário. E aquele que passava muitas dificuldades, e eu volto a dizer, não era falta de amor da igreja dentro da minha família, é porque eu entendia que aquilo era um processo que Deus precisava trabalhar na minha vida. Eu não tinha que estar incomodando, a minha vida precisava enfrentar aquilo ali. E queridos, eu estava buscando um lugar para me hospedar, e aí eu consegui o contato com o reitor. O reitor mandou uma mensagem para mim: Mauro, você está procurando um lugar para hospedar? Fica aqui com a gente. E eu falei: muito obrigado. E ele falou assim: o bom filho a casa torna. Eu fiquei hospedado lá em uma outra condição. Porque eu sou bom? Não. Porque eu sou dependente do Senhor. Chega um dia na nossa vida que a gente compreende o porquê daquilo ter acontecido. Chega um momento na nossa vida que a gente compreende o porquê daquele cuidado e daquele vale que a gente estava passando. Deus estava me preparando para experimentar algo. Queridos, eu fiquei por muitos dias, quando eu estava no seminário, ansioso, preocupado. Mas aos poucos Deus foi me ensinando a depender dEle. Escute uma coisa. Um dia o vale que você está vivendo será um testemunho poderoso e encorajador para outras pessoas que também estarão passando pelo vale. Creia que a sua dor se tornará em um testemunho poderoso. Creia, querido, que a sua angústia, a sua ansiedade hoje, lá na frente, na sua dependência, Deus se tornará um testemunho poderoso para Deus. Fiz lá o conserto do carro, não foi nada baixinho o valor, mas Deus me deu a condição de pagar. Deus me deu a condição de honrar aquilo ali. Eu não estou falando de um Deus que dá coisas, eu estou falando de um Deus que cuida bem dos seus filhos. E um Deus que cuida bem dos seus filhos, Ele pode dar coisas, mas Ele também tira coisas. Ele pode suprir, mas Ele também pode deixar passar por dificuldade. Por quê? Porque Ele está sobre o controle rigorosamente de cada coisa. O diabo, para tocar na nossa vida, ele precisa olhar para Deus e perguntar: eu posso? Se Deus disser que pode, Ele toca. Se Deus disser que não pode, Ele não se move. Porque quem tem o poder de todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso, meu irmão, minha irmã. É o Deus que cuida das nossas vidas. Um dia você é humilhado, no outro dia você é honrado, e um dia você passa por dificuldades, mas no outro dia você pode suprir outras pessoas, até você chegar em um ponto de declarar o que Paulo declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu entendi, queridos, eu entendi que eu posso passar uma semana sem almoçar, 2 semanas sem almoçar, eu posso passar um mês sem comer direito, eu posso passar um tempão vivendo e me alimentando de miojo, porque o Senhor me sustenta com miojo, com creme crack, de pé, de carro, em qualquer circunstância. Deus é o meu Pai querido, Deus é o meu Pai extraordinário, e eu amo esse meu Deus, eu amo esse meu Senhor. E quando eu olho para trás,
e eu vejo tudo que eu passei, eu digo: Senhor, obrigado, porque hoje eu consigo valorizar melhor aquilo que não valorizava lá atrás. Hoje eu consigo perceber o quanto o Senhor me amou em circunstâncias em que eu não entendia. Meu irmão, eu não te julgo por não entender, eu não te julgo por às vezes você ser ansioso, mas eu quero dizer para você: eu sou uma prova viva de um Deus que cuida, de um Deus que honra, de um Deus que salva, de um Deus que transforma. Eu entrei naquele seminário sozinho, hoje para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu tenho esposa, hoje eu tenho 3 filhos, hoje eu tenho uma igreja que me ama, hoje eu estou na cidade que eu amo, e eu vou transformar em nome de Jesus essa cidade, eu vou transformar em nome de Jesus essa região. Mas eu preciso de pessoas como você, com um testemunho poderoso, dependentes do Senhor, para viver essa experiência extraordinária do Senhor, queridos. No ano 2000 eu não entendia muita coisa, mas no ano de 2021 eu entendi todo o processo, e há muitas coisas que Deus ainda tem para realizar em minha vida e na sua vida, em minha vida e através da minha vida. Creia somente, creia. Vamos adorar agora em nome de Jesus. Aleluia!